Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Kramer e a gente vai trazer para vocês as novidades do STJ nesse mês de julho. Vocês sabem que julho é o recesso forense, nós não temos julgamento nos tribunais nesse mês. Só que quando a gente lançou o informativo do mês passado, ainda teve um informativo publicado pelo STJ posteriormente. Então é sobre ele que eu vou comentar com vocês, porque teve muita questão interessante que a gente não pode deixar batido. Então, para vocês que estão estudando para concurso da advocacia pública, é essencial pegar cada ponto, cada vírgula do julgamento para ir para a sua prova atualizado. Então, nossos comentários desse mês vai ser um pouquinho mais curto, né, do que o usual, mas a gente vai trazer aqui tudo que achamos importante para o seu estudo, para o complemento aí da sua informação para o concurso público, ok? Primeiro julgamento que eu separei aqui para vocês, então é um recurso julgado pela sistemática de recursos repetitivos, né? Ou seja, ele já tem efeito vinculante, e se refere à inscrição individativa de benefícios previdenciários, né, indevidamente recebidos. A gente até comentou edições passadas a respeito dessa repetição de valores, né, que houve um entendimento mais rígido por parte do STJ desses pagamentos indevidos. Não é simplesmente comprovar a boa-fé, né, mas se teve alguma forma de você saber que aquilo é indevido, você tem que devolver. E aqui houve pela primeira sessão esse julgamento e que diz o seguinte: primeiro, as inscrições individativas dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido, constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da medida provisória 780/2017, que foi convertida em lei e virou a lei 13.494, ou seja, antes de 22/5/2017, já foi colocado aqui já para não ter problema. São nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações e intimações administrativas, a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores, e ao final a inscrição individativa obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis, né? Então aqui nós temos um marco temporal para você ver se garante essa notificação através do devido processo legal ou não. Já no segundo caso, fala o seguinte: as inscrições individativas dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido contra terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam saber da origem dos benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da medida provisória, são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciado através de notificação e intimações administrativas, a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa dos devedores. Ao final, a inscrição individativa obedecendo-se prazos prescricionais aplicáveis. Então, nesse caso aqui, o que estava sendo discutido exatamente a retroatividade do entendimento do próprio STJ. Como queria ficar essa questão envolvendo, né, a aplicação da decisão, se não ia ofender o princípio da retroatividade. Então, através dos recursos repetitivos, o próprio STJ veio aqui e definiu a forma de aplicação, ok? Outra questão é envolvendo aqui um parcelamento, né? Um julgamento que foi feito pela primeira sessão também do STJ, ou seja, já tinha gerado certa divergência. E aqui o STJ falou o seguinte: a redução de 45% dos juros de mora previsto no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 11.941/2009, para pagamento ou parcelamento de créditos tributários incide sobre a própria rúbrica, juros de mora, em que se decompõe o crédito original, e não sobre a soma das rúbricas principal mais multa de mora. Ou seja, aqui a parte queria que prevalecesse a tese de você englobar mais coisas do que a própria lei previu, né? Então, se a lei é isentiva, né, e há um benefício fiscal, ele não pode ser interpretado ampliativamente.
Isso aqui faz lembrar do artigo 111 do CTN, que fala que nesses casos deve se aplicar a interpretação literal, ok? Prosseguindo, percebe-se que qualquer outra interpretação a ser dada ao dispositivo torna inócuas suas duas partes, em que estabelece remissão de 45% dos juros de mora e 100% sobre o valor do encargo legal. Isso porque, caso recalculados os juros de mora e o encargo legal sobre o débito não mais existente, não haveria mais nenhum valor sobre o qual pudesse incidir os percentuais de 45% e 100% de remissão, respectivamente. Então foi nesse sentido aqui, até mais cauteloso, que o STJ julgou. Bastante importante, né, pessoal? E reafirmando aí, a meu ver, o artigo 111 do Código Tributário Nacional, ok? Outra decisão do STJ é uma decisão também bem interessante a respeito de protesto de CDAs. Isso aqui a gente trabalha bastante também em cursos de capacitação de advogados públicos, de auditores fiscais, que é uma tendência hoje para aqueles municípios que não fizeram, estados de união já aderiram, né? Estados na sua grande maioria, que pelo meu conhecimento, já têm o protesto de CDAs, e os municípios, nem todos eles, mas a maioria já está implementando. Então a dúvida era se você precisa de uma lei específica prevendo o protesto de CDAs, né? Vários advogados públicos têm essa dúvida. E vocês, para concurso público, devem levar esse conhecimento para a prova. Então disse o seguinte o STJ, a primeira turma: a validade do protesto de CDA emitida por Fazenda Pública Estadual ou Fazenda Pública Municipal não está condicionada à prévia existência de lei local que autorize a adoção dessa modalidade de cobrança extrajudicial. Já porque temos a Lei Federal 12.767, onde no parágrafo único, né, prevê lá que a CDA pode ser protestada, né? E a competência nesse caso aqui, só fazendo um parênteses, é federal, né? Você está mexendo com matéria federal, de títulos de crédito, protesto, registro, tabelionato, é matéria federal. Então, nesse caso aqui, essa lei federal que regulamenta. Basta então, prosseguindo, basta então a Fazenda Pública credora atender ao procedimento previsto na própria Lei 9492 para obter o protesto de seu título de crédito, a CDA não havendo necessidade de lei específica do ente tributante que preveja a adoção dessa medida, visto que a citada lei federal já é dotada de plena eficácia. Aqui, então, um entendimento muito interessante, pessoal, e isso aqui eu consigo farejar já a questão dissertativa de concurso público, né? Então, tanto a primeira fase, mas com muito mais ênfase na segunda, eu vejo uma questão falando lá que é possível implementar a otimização da execução fiscal e que o município está protestando a sua CDA. Aí vem o contribuinte e alega que isso é ilegal, não poderia porque não tem lei local, né? Aí, com base nesse entendimento do STJ, você conseguiria rebater a argumentação do contribuinte, tá? Então, muita atenção a esse julgamento aqui do STJ. Outra questão também que foi trazida pela jurisprudência, pelo último informativo do STJ, a respeito do cumprimento de sentença na obrigação de fazer, né? Como que conta esse prazo da obrigação de fazer? Tem alguma questão especial? É prazo em dias úteis ou dias corridos, né? É um prazo material ou processual? Então, o STJ respondeu aqui, através da segunda turma, o STJ diz que o prazo de cumprimento da obrigação de fazer possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis. Ainda que a prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte, não se pode desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado para o cumprimento da sentença, o que atrai a incidência da regra contida no artigo 219 do CPC. Não se desconsidera que essa questão é controversa na doutrina, ou seja, reconhece que é polêmica, né? No entanto, a melhor interpretação é conferida por aqueles que defendem a contagem do prazo em dias úteis. Então aqui o STJ então fixou o prazo em dias úteis, porque pela natureza do prazo. Sendo ele processual, ele conta dias úteis. Se fosse direito material, como por exemplo prescrição e decadência, aí é dias corridos, ok? Outra questão que eu trago para vocês aqui é envolvendo honorários, né? Coisa boa, né? Sempre honorários. O que o STJ veio aqui decidir?
Honorários advocatícios, honorários advocatícios sucumbenciais e renegociação da dívida. Como que fica isso aqui? Matéria processual. Terceira turma do STJ diz que a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural não impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente. Por opção de política legislativa, há normas especiais que excepcionam a aplicação do princípio da sucumbência e da causalidade. Veja que é um princípio que tem uma exceção, né? Isentando as partes do pagamento da verba honorária e até mesmo das custas e despesas processuais. No que diz respeito especificamente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, a Lei 13.340/2016 deve-se destacar de início que a mencionada legislação teve por escopo possibilitar às instituições financeiras e os devedores rurais que renegociassem seus débitos, caso presentes os pressupostos nela enunciados. Então, nesse caso, pessoal, até se vocês tiverem oportunidade de analisar o acordo e os votos aqui do STJ, da terceira turma, vocês vão ver que há uma predominância da lei especial derrogando a geral. Então, qual que é a lei geral nesse caso? O CPC, né? O artigo 85 do CPC. Como você tem uma lei especial que permite essa renegociação sem colocar a incumbência do pagamento para o executado, então ele não teria essa obrigatoriedade de pagamento de custas e honorários, tá? Então não se aplicaria nesse caso o princípio da causalidade, tá? Então a regra é o quê? Lei especial derroga geral, ok? Próxima questão aí envolvendo penhora, né? Também matéria processual. Tivemos vários julgamentos em matéria processual aqui. Diz o STJ, né, através da terceira turma, a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista para o crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel estende-se ao imóvel adquirido com os recursos oriundos da venda daquele bem. Nesse contexto, o inciso 2 do artigo 3º da Lei 8.009, que é a Lei de Bem de Família, na linha do que preceitua o parágrafo 1º do artigo 833 do CPC 2015, dispõe que a impenhorabilidade do bem de família não prevalece na hipótese do processo de execução movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que o STJ julgou? Nós tivemos um caso aí de impenhorabilidade, ou seja, você considera como um bem de família, então esse bem é impenhorável. Agora, se, por exemplo, a execução se refere, dentre outras hipóteses que está previsto lá nas exceções da lei, mas uma delas é o seguinte, se você está sendo executado por um financiamento que você fez para aquisição do próprio bem, é uma exceção à impenhorabilidade, ou seja, esse bem pode ser penhorado. Mesmo a mesma coisa prevalece se você vende esse bem e compra outro. Então, se esse valor que você vendeu e comprou outro advém do próprio financiamento, então ele continua penhorável, ou seja, exceção ao princípio da impenhorabilidade. É nesse sentido aí que o STJ julgou. E temos aqui o julgamento da questão de reconvenção, né, que hoje nós não temos mais como peça autônoma, né? O CPC 2015 acabou a finalidade da reconvenção como peça autônoma. Hoje pode ser feito esse pedido reconvencional no próprio âmbito da contestação. O que é esse pedido reconvencional? É um pedido que você faz contra o autor. Então o autor entrou com uma ação contra você, é como se você entrasse com uma ação contra ele, né? Então vocês lembram que isso era exigido uma peça apartada no CPC de 73. Aqui o STJ, pela terceira turma, por unanimidade, entendeu que a equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ele esteja bem delimitada na contestação. Com as inovações trazidas no CPC 2015, o oferecimento de reconvenção passou a ser feita na própria contestação, sem maiores formalidades, diferente do CPC 73, que determinava sua apresentação em peça autônoma. Desse modo, desde que observados esses requisitos,
o magistrado não deve apegar-se a meras formalidades, o que só iria de encontro aos princípios da razoável duração do processo e da economia processual. E ainda eu incluiria a instrumentalidade das formas, que é outro princípio que protege aí as partes da guerra contra a formalidade, né? O princípio da formalidade que exige que você atente-se a todas as regras formais dessas peças. Então, nesse caso aí, você tem que flexibilizar para cumprir a finalidade do ato. Então, mesmo que você tenha colocado como pedido contraposto, o pedido reconvencional deve ser reconhecido. É isso que entende o STJ. Pessoal, basicamente seriam as questões que eu queria trazer para vocês do último informativo que foi publicado pelo STJ no primeiro semestre. E no mês que vem eu trago mais novidades para vocês aí com os julgamentos do mês de agosto. Ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima!